Como nós podemos equilibrar nossos filhos na era do conforto e das telas? Vamos imaginar um adolescente que consegue fazer coisas complexas no computador, domina o computador como especialista, ou ele mesmo zera um videogame no modo veterano em um dia. Agora imagina esse mesmo jovem incapaz de trocar até uma lâmpada. Ele não sabe nem lavar a sua própria louça ou lidar com a menor frustração de um plano que deu errado. Ou mesmo ele não sabe nem lidar com o término de um relacionamento. E isso que estou dizendo não é um personagem de ficção, e sim um retrato cada vez mais comum em nossos lares. Uma grande maioria dos jovens estão assim hoje. Como chegamos a esse ponto? Como uma geração tão incrivelmente habilidosa com coisas complexas pode demonstrar tanta dificuldade com coisas básicas, com coisas do cotidiano? A resposta não é tão simples assim, mas é urgente. Estamos diante de uma crise silenciosa de formação de caráter. E hoje vamos tentar aqui comentar um pouco nas suas causas. E mais importante, nas suas soluções. Esse vídeo não é um manual, mas tem alguns ensinamentos para nos guiar na missão de criar nossos filhos não apenas inteligentes, mas fortes e sábios. Afinal, do que adianta, ser inteligente, mas fraco diante dos obstáculos? Então, nós vamos refletir um pouquinho como que a superproteção e as telas, elas criam um déficit da realidade. O primeiro pilar desse problema pode ser uma mudança cultural profunda na forma de nós amarmos os nossos filhos. Muitos pais da geração atual, talvez por medo ou movidos por um desejo de dar aos filhos o que não tiveram, adotam uma postura de poupar a criança ou o jovem, de qualquer sofrimento, desconforto ou mesmo tédio. Deixa eu te falar, o tédio ele faz parte do drama da existência. Aceite o tédio, é normal. É o famoso aceita que dói menos. Tem uma frase muito interessante que diz assim, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Aí temos que ficar atentos para não associar a que para termos homens fortes seja necessário tempos difíceis. Temos que quebrar esse ciclo. Será que é possível quebrar esse ciclo? Então a pergunta é, como é possível criar homens fortes em tempos fáceis? Ou seja, como podemos quebrar esse ciclo, Eu acredito que para quebrar esse ciclo é importante ter uma educação baseada em valores, não só em conforto. Ensinar o filho a ter resiliência, disciplina e propósito, mesmo em tempos de abundância. Ensinar a ter autodisciplina e desafios voluntários. Quer um exemplo de um desafio voluntário? Estudar violino. Porque vai exigir dele resiliência e disciplina. E com isso preserva no filho a força de caráter, mesmo em contexto de facilidade. Outra coisa importante também é relembrar dos nossos ancestrais, observar e honrar as suas dificuldades e não desperdiçar o presente. Você olhar apenas como um retrovisor para o seu passado, mas sempre construir algo melhor. Também o jovem precisa ter um propósito para as coisas e não deixar que o prazer imediato se torne rotina. Quem vive só para conforto enfraquece. Agora, quem vive para um propósito maior, seja para deixar um legado, seja para contribuir algo para a sociedade, mantém-se forte. Então, o ciclo se quebra quando essa fortaleza do homem forte
deixa de depender apenas da pressão externa e passa a ser cultivada como uma virtude interna. Ou seja, vou ser assim não porque, se não for assim, deixarei de ganhar um salário melhor. Não, vou ser assim porque é bom, porque é belo, porque faz bem para mim e para quem está à minha volta. Quando eu falo homem, eu estou falando mulher também, tá? Então, filho ou filha, ok? Então, voltando a falar das crianças, né? O resultado prático é que as crianças não sabem nem mais arrumar a cama quando acordam. As crianças são poupadas das tarefas domésticas. Não sabem nem pegar um copo com água. Você sabe que tem países que, mesmo com alta tecnologia, as crianças elas têm responsabilidades claras em casa. Os filhos estão se tornando hóspedes ilustres de um hotel onde os pais são a equipe de serviço. Tem criança que quando vai ao restaurante, o pai ou a mãe pergunta onde o filho quer se sentar. Isso é um absurdo. Você está delegando a ele o poder de escolha. Só que quem deve mandar em casa é você, são unicamente os pais. E ponto final. Então, o que acontece quando nós poupamos uma criança dos desafios? Nós não estamos poupando essa criança, estamos privando-a. Estamos privando de quê? Estamos privando a criança de desenvolver uma autonomia, de desenvolver resiliência e a profunda satisfação de resolver um problema concreto. Ao afastá-lo da realidade, criamos uma bolha de conforto que mais cedo ou mais tarde essa bolha ela vai estourar. E para manter essa bolha intacta, a gente oferece o mais potente das distrações: as telas. O celular, o tablet, a TV se tornaram a babá eletrônica universal. É o que um dos textos chama de tragédia coletiva. Pais viciados em ser legais em vez de leais. E os filhos viciados em ser agradados. O resultado é a síndrome do imperador. São crianças que reinam absolutas em lares onde a gratidão ela é escassa e a irritabilidade é uma regra. A ciência diz, as pesquisas não mentem. O excesso de telas está diretamente ligado à queda do desempenho escolar, perda de vocabulário e a piora na qualidade do sono. E também ao aumento alarmante de casos de ansiedade, depressão e obesidade infantil. Bom, aí temos a busca pelo prazer no lugar da construção da felicidade, né? Aqui tem uma confusão muito grande entre o prazer e a felicidade. O prazer, ele vem de fora, né? É o like que explode nas notificações, é comer aquele hambúrguer quando vamos no shopping ou aquela pizza. Não que essas coisas sejam proibidas, longe disso. Eu amo hambúrguer e pizza, quem que não gosta, né? Mas o problema é depositar a felicidade nessas coisas externas. O prazer, ele é sempre intenso, passageiro e, acima de tudo, viciante. O cérebro, ele se adapta e a mesma dose de estímulo gera menos satisfação. Então a criança ou mesmo o adulto, ele precisa de um vídeo sempre mais engraçado, de um jogo mais emocionante, de um presente cada vez mais caro. Ou seja, a gente entra em uma espiral sem fim que leva a um vazio enorme. Já a felicidade, por outro lado, é uma construção interna. Ele não é um destino, é uma consequência. Então acredito que a felicidade surge do sentido, do propósito, das conexões humanas genuínas. E começa com coisas pequenas. Por exemplo, sabe quando a gente arruma a cama, você olha para ela, dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de dever cumprido. Ou sei lá, mesmo alguma outra coisa, por exemplo, ajudar a preparar um jantar. Então, quando agimos como fãs dos nossos filhos,
expondo suas vidas editadas nas redes sociais. Ensinamos a eles que o amor é condicional e baseado no desempenho. Tipo, só vou te amar se você me proporcionar tal resultado. A menina, ela aprende a comparar o seu rosto real com os filtros do Instagram. O menino acha que seu valor está nos números de seguidores. Isso é um absurdo. Então nós estamos criando uma geração que busca desesperadamente a dopamina do prazer externo, enquanto ignora os alicerces da verdadeira felicidade interior. Então, selecionei 4 pilares que eu acredito que seja uma educação equilibrada e saudável para os dias atuais. Então, antes de falar dos 4 pilares, reconhecer o problema é o primeiro passo. O segundo e mais importante é agir, ter ação. A solução não é demonizar a tecnologia ou voltar a um passado arcaico, jamais, mas resgatar princípios atemporais da educação e aplicá-los com consciência ao mundo moderno. Agora vamos para os 4 pilares. E antes de nós continuarmos, quero convidar você a conhecer a Vioclass, o nosso centro de treinamento online de violino. Nós temos cursos para você que está começando do absoluto zero, ou também se você já toca violino e deseja aprimorar suas habilidades. O curso ele é vitalício, ou seja, você comprou, é seu para sempre. Você tem garantia de 30 dias para reembolso. E além disso, você vai ter o meu suporte ao aluno. Mais informações está na descrição. Continuando. Então, o pilar número 1, nós devemos colocar limites em tudo. A ciência diz que o ideal é que uma criança do 0 aos 6 anos de idade não tenha acesso a nenhum tipo de tela. O cérebro em formação precisa interagir com o mundo tridimensional para desenvolver conexões neurais saudáveis. Depois dos 6 aos 12 anos, no máximo 1 hora por dia e ainda com regras de ouro. Por exemplo, nada de telas antes da escola. Nada de telas durante as refeições familiares. E nada de tela na hora de dormir. E o conteúdo deve ser preferencialmente educativo. Agora, com os adolescentes, devemos ter muito diálogo com eles. Diálogo constante sobre os perigos das redes sociais e o uso excessivo das telas. O diálogo ainda é o melhor remédio, sempre mostrando os prós e os contras. Muitas vezes nós pais só sabemos usar a palavra proibido, mas acredito que esse não é o caminho. Sabe aquela famosa frase, tudo que é proibido é mais gostoso? Vamos tomar cuidado com isso. Acredito muito em mostrar as realidades. Por exemplo, filho, se você usar drogas, você vai ficar dessa forma e mostra uma foto. Você quer isso para sua vida? Você não está proibindo, mas sim mostrando a realidade. Tem outro peso na consciência dele. Lembrando que sempre que falo filho, também estou dizendo filha, tá bom? O pilar número 2 é: vamos dar autonomia e responsabilidades aos filhos. Nós precisamos urgentemente desfazer a ideia de que tarefas domésticas são castigo. Elas são o antídoto contra a irrelevância. Quando a criança lava a própria louça ou arruma a cama, ela não está apenas executando uma função. Ela está internalizando uma mensagem poderosíssima. Eu sou parte fundamental dessa família. E a minha contribuição importa. Isso desenvolve senso de responsabilidade, autonomia e uma autoestima baseada na competência real e não em elogios vazios. Aí temos o pilar número 3. Vamos estabelecer rotinas. Mais contato com o mundo real, né? A criança, e mesmo o jovem, ele precisa de uma rotina e horários definidos.
horários fixos para dormir e acordar, uma rotina noturna previsível, com banho, jantar, no caso crianças, né? Histórias. Isso acalma a mente e organiza o mundo interior, tá? Também é muito importante conectar as crianças com o que é real e orgânico. Leve a criança para correr no parque, pisar na grama, subir em árvores, se exercitar, até o limite do cansaço saudável. A natureza, ela não tem filtros, ela não tem likes, ela simplesmente é. E é nessa simplicidade que ela ensina lições profundas de paciência, adaptação e beleza. Então vamos para o pilar número 4. A música como uma forjadora de caráter. E é aqui que vamos falar de uma ferramenta poderosa, muitas vezes subestimada como um mero passatempo. O aprendizado sério de um instrumento musical como o violino. A música, ela é uma expressão artística fundamental desde a antiguidade, valorizada na Grécia como uma parte essencial na formação do cidadão. Sabia que a música na Grécia Antiga fazia parte da rotina diária das pessoas, estando presente em eventos privados e festividades abertas ao público? Nós temos relatos históricos mostrando a forte presença da música desde o período arcaico, havendo até competições musicais em muitas partes da Grécia Antiga. Havia, por exemplo, a Cárnea, realizada em Esparta, onde a música aparecia conectada ao treinamento e educação dos jovens. No século VI a.C., a música também era parte importante em duas grandes festividades realizadas em Atenas. A primeira delas era a Megalopanatínia, e a segunda a Megala Dionísia. Foi nessas festividades que Atenas despontou como grande expoente cultural, pois além das competições musicais, cresceram a arte poética e o drama antigo. Além das festividades, a música também estava conectada a eventos cotidianos, como casamentos, banquetes, encontros sociais diversos e competições esportivas, dentro das quais também haviam competições musicais. A música era considerada um remédio para o corpo e para a alma. A música era tida como divina. Agora, por que hoje já não é tão importante assim? Fiquemos atentos, devemos resgatar isso. Existe também uma relação muito próxima entre a música e a ciência, como matemática e a filosofia. A música tem uma grande significância na educação dos jovens. A música ela não é apenas entretenimento. Ela é um instrumento poderoso que atua no desenvolvimento cognitivo, sensório-motor, emocional, social e afetivo do ser humano, seja de qual idade for, criança, adulto, idoso. Então nós precisamos de uma mudança de perspectiva radical. Estudar música não é um hobby. O violino é uma disciplina educacional, tão fundamental quanto a matemática e português. Quando seu filho ou sua filha pega um violino para tocar, ele não está só segurando um instrumento. Ele está segurando e tocando séculos de histórias e complexidade. A prática diária não é opcional. Seu filho vai ter que praticar todos os dias. Ou seja, é tão necessário quanto ter que fazer o dever de casa. Agora, nesse compromisso de ter que praticar todos os dias, vamos ver o que seu filho vai construir e desenvolver. Disciplina e comprometimento. Aqui, seu filho praticando, mesmo sem vontade, ele vai superar a cultura do se eu gostar, eu faço. Lembra do que nós já falamos? É tão importante quanto ter que fazer o dever da escola. Então, ele vai estudar porque faz bem para ele.
faz bem como um todo. Seu filho vai desenvolver foco e concentração. Quando ele se dedica a aperfeiçoar uma única nota no instrumento, a qualidade do som ou a afinação, é um baita treinamento cerebral incomparável. Outra coisa que seu filho vai desenvolver é a resiliência. Ele será treinado a jamais desistir. A música, ela não sai perfeita na primeira tentativa. Ela ensina a falhar e se levantar, a corrigir o erro e a persistir. É a antítese da gratificação instantânea das telas. Seu filho vai adquirir sensibilidade e empatia. A música é a linguagem das emoções. Ele vai desenvolver uma antena para nuances, percepções e tudo o que não pode ser dito em palavras. Quando o filho diz, não quero praticar hoje, os pais devem refletir. Se ele tiver dever de escola, ele vai precisar fazer, querendo ou não. Então, não faz sentido não praticar violino, pois como já falamos anteriormente, o estudo de um instrumento deve ser levado tão a sério quanto uma disciplina escolar. Então, a nossa resposta não pode ser, tudo bem, deixa para praticar amanhã. Não. A resposta deve ser, vai praticar sim, pois isso te fará bem para a sua mente e para o seu caráter. Você está ensinando ao seu filho que as coisas mais valiosas da vida exigem dedicação. A satisfação de tocar uma música depois de semanas de estudo é uma conquista que fica gravada na alma. É a felicidade construída e não o prazer consumido. Investir no aprendizado musical sério é investir na formação de um adulto mais disciplinado, sensível, resiliente e focado. É dar a ele um companheiro para a vida toda. Então, pais, para educar na era digital, nós precisamos, acima de tudo, coragem. Coragem para ser chato. Que impõe limites quando todos os outros pais são legais. Coragem para ver o filho entediado e não oferecer uma tela, confiando que o tédio é o berço da criatividade. Coragem para permitir a frustração, sabendo que é nesse momento que se constrói a resiliência. E coragem para insistir na prática do violino ou de qualquer disciplina que exija dedicação, quando a vontade é de desistir. A vida não é sobre dar tudo certo para os nossos filhos, jamais. É sobre equipá-los para navegar nos inevitáveis problemas da vida com sabedoria e força interior. Nossa missão, portanto, não é criar os filhos mais populares do feed do Instagram, das redes, mas os seres humanos mais plenos e capazes para a vida real. É uma jornada que exige que desliguemos as notificações e acendamos o olho no olho, que troquemos a busca frenética pelo prazer instantâneo pela construção paciente de uma vida com propósito, seja através de uma tarefa doméstica, seja de uma caminhada na natureza, ou na prática de um instrumento musical. O primeiro passo é sempre o mais difícil. De repente, ficar um tempo sem acesso à internet, ou atribuir uma nova tarefa em casa, ou mesmo inscrevê-los, seus filhos, nas aulas de violino, ou simplesmente sentar no chão e ouvir de verdade o que seu filho tem a dizer. É nesses pequenos momentos de conexão autêntica e disciplina amorosa que começamos a preencher o vazio e a preparar nossos filhos não para um mundo virtual de aparências, mas para a vida em toda a sua complexa e maravilhosa realidade. Espero que você, pai e mãe, reflita um pouco nos assuntos que conversamos hoje.
Se você gostou, compartilha com outros pais e vamos ajudar na educação das nossas crianças e dos nossos jovens que estão desabrochando na flor da idade, para que nós tenhamos homens fortes e mulheres fortes em tempos fáceis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.